Olá, amigos, boa noite. Jogo certo está começando. Nós vamos fazer uma análise geral aqui da rodada do Campeonato Cearense. Jogo de ontem, jogo de hoje. Enfim, Fortaleza e Ceará 1-1 com muitas reclamações sobre a arbitragem, colocações, classificação, todo o resultado a respeito do futebol neste final de semana. Aliás, o Guarani de Sobral, que vinha aí numa marcha ascensional, inclusive invicto, perdeu a invencibilidade e também perdeu a liderança. Ferroviária é o novo líder do Campeonato Cearense de Futebol. Um belo jogo também no estádio Presidente Vargas. Vamos começar por ontem, Daniel. Ontem nós tivemos Barbalha e, por sinal, hoje, exatamente hoje, está completando 2 anos de invencibilidade no Hinaldão. 2 anos de invencibilidade. Eu ontem estava conversando com os repórteres de lá e fiquei impressionado com a marca. 2 anos que não perde no Hinaldão. Ontem teve um jogo um pouco complicado no primeiro tempo com o time do Caucaia, mas conseguiu a partida no final, ali 2-1, com o gol do Clebão, como a torcida estava pedindo, né? Muito boa noite, Tom. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente. E isso aí escancara a importância do Hinaldão para esse time do Barbalha, que sofreu muito no ano passado. Porque em 2019, o Barbalha era estreante numa Série A. Você imagina a expectativa, né? Série A de estadual, obviamente. Mas você imagina a expectativa da população de Barbalha de um modo geral. Principalmente porque o Cariri tem sido maltratado no futebol cearense, né? A gente acostumado a ver Guarani de Juazeiro, Icasa, até o próprio Crato esteve por ali na primeira divisão em alguns momentos. E o Barbalha vai segurando essa onda, mantendo aí firme o futebol do Cariri. E o Hinaldão no ano passado, por conta de laudos, essa situação toda, as burocracias que a gente sabe que sempre tem para a utilização dos estádios, o Hinaldão não aderia a esses critérios. Então o Barbalha foi campeão da primeira fase, fez inclusive uma temporada memorável nesse primeiro momento, mas longe do seu estádio. E aí você toca nessa situação dessa invencibilidade que vem demonstrando já na temporada de 2020 a força de você poder jogar em casa realmente, né? É impressionante. Ontem, inclusive, eu narrei o jogo de futebol. No primeiro tempo foi mais equilibrado, né? Foi mais equilibrado. E depois, você está vendo aí momentos importantes deste jogo, a importância do estádio, como você falou. No primeiro tempo, quem foi o primeiro lance? Esse lance aí, primeiro, foi o time do Caucaia. Teve grande oportunidade, Adrian, né? O lançamento de bola veio aqui com o lançamento pela direita, e ele perdeu uma chance logo no começo do jogo. E aí já demonstrava o time do Caucaia que ia dar trabalho. Mas, no final, esse gol aí que foi espetacular, né? Um toquezinho sutil, tira do alcance do goleiro, 1-0. Então, o garoto Jacaré, que fez aquela primeira jogada ali do Caucaia, tem jogado muito bem, né? Tava na base do Fortaleza no ano passado, quase era um golaço aí, mas faltou um pouco de força. A questão do Jacaré, que foi inclusive o autor do gol do Caucaia, né? O Thiaguinho, aliás, o Thiago, quando fez esse gol aí, o primeiro gol que você viu, eu falo do Thiago, né? Mas o recado veio de lá. Não, ele que faz questão de ser chamado de Thiaguinho. Eu digo perfeitamente, então, Thiaguinho. E de garotinho não tem nada, né? O homem é um poste, realmente. Era mais fácil ser chamado de Thiagão. Aí você viu a cobrança do Jacaré, não é verdade? Bate muito bem na bola o garoto, camisa Bate muito 10, bem na articulador. bola. É o principal homem desse time do Caucaia, que tem também a experiência do Jackson Caucaia no seu elenco, jogador que já rodou no futebol cearense, peça importante do nosso futebol. E aí, um jogo bem movimentado, né, que você fez ontem aqui na própria TV Diário. Por pouco não sai um gol nesta cabeçada. Olha lá, o goleirão passou batido, mas a bola foi por cima. Pois bem, voltando aqui à história do Jacaré, ele sempre deu muito trabalho. No jogo com Fortaleza, ele deu trabalho muito grande também, não é? Ele foi o melhor jogador naquela partida. E eu falava que ele estava na base do Fortaleza no ano passado, mas o Rogério, ao que parece, não brilhou os olhos. Olha aí o Denis. O Denis faz o cruzamento. Por pouco não sai lá o gol na cabeçada que foi, uma bola jogada do Denis, né? E aí, uma defesa muito importante, muito arrojada. Quer dizer, o jogo foi lá e cá, mas no segundo tempo, o Barbalho, o Clebão. A torcida pediu o Clebão. E ele foi lá e fez. Pronto, a torcida estava pedindo, eu achei muito interessante. Tinha uma placa colocada no estádio. Bola do Clebão que o gol sai, né? A torcida sabe, né? E o Clebão fez no segundo tempo, no meu modo de entender, Daniel. No segundo tempo, você vai vendo as jogadas aí. O Clebão foi o melhor jogador desta partida de futebol. E o detalhe que nesses lances você já tira a conclusão de que o porte físico do Clebão, ele não parece ser de um jogador
de mobilidade, de velocidade, que sai da área. E nesses dois lances que a gente já viu, a gente pode ver realmente o traquejo dele com a bola, bota na frente, drible da vaca, chega na frente, cruza, sai da área. Então é só o porte mesmo de centroavante, daquele 9 realmente mais parado, mas que tem muito poder de mobilidade e realmente fez a diferença nesse jogo de ontem para o Barbalha. Agora a minha pergunta é, Barbalha interessante, Barbalha está mantendo essa condição, andou vacilando, perdendo 2 jogos seguidos, um para o Ferroviário, quando foi a decisão da vaga lá do título simbólico do primeiro turno. Ele precisava do resultado e perdeu para o Ferroviário lá, na Barra do Ceará. O Guarani se aproveitou da situação e conseguiu ficar com o título. Barbalha depois teve uma segunda derrota consecutiva e a situação desarrumou um pouco, né? Mas jogando em casa, dentro do Inaldão, as coisas se tornam bem complicadas e bem difíceis para os adversários. Agora, a minha pergunta, ele vai pegar o Operário do Paraná pela Copa do Brasil e vai ser no estádio Inaldão. Acontece que é dentro daquele esquema de Copa do Brasil. O empate é do Operário. O empate é do Operário. Então, realmente, chega nessa situação de que só o fato de estar disputando uma Copa do Brasil para um time do Barbalha, isso já é um feito muito grande e que traz frutos para a cidade, investimento, visibilidade, a marca fica mais forte e com isso você vai se solidificando para poder não deixar esse bom momento no Campeonato Cearense simplesmente ser de uma temporada, 2 e depois cair no esquecimento, você acabar ficando longe disso. E o Inaldão é um bom aliado e a gente espera que inclusive esteja de casa cheia para esse confronto, para que possa ainda mais, por que não, sonhar com voos mais altos na competição. Aliás, não é a primeira vez que Barbalha representa o estado na Copa do Brasil, né? Já tem uma experiência anterior. Então fica aí, portanto, essa situação do Barbalha, que teve na primeira fase do campeonato um desenvolvimento bem interessante, dava a impressão de que ganharia até com certa facilidade o título de campeão simbólico, não ganhou, deixando para o Guarani, portanto, que fez uma recuperação. E agora vai partir o time do Barbalha para o próximo desafio, a próxima rodada do Campeonato Cearense de Futebol. Aliás, por falar em rodada, apenas um detalhe interessante. Essa rodada, ela é desdobrada. Nós tivemos 2 jogos no fim de semana. Esse que você acabou de ver aí agora, a vitória do Barbalha, e teve hoje Ferroviário contra o time do Guarani. Perfeito? Essa foi a rodada inicial. Por quê? Porque nós vamos ter a complementação no meio de semana, né? No meio de semana nós vamos ter a complementação. Aí nós temos o jogo do Ferroviário que você comentou, o Daniel Rocha. Exatamente. Olha, o primeiro tempo bem abaixo do que sempre as expectativas se geram. Quando você tinha um time invicto na competição, sem saber o que era perder, o Guarani, e um Ferroviário que com o Anderson Batatais está nessa condição de invencibilidade e só tomou 1 gol em 6 partidas e o ataque vai começando a funcionar. Só que no primeiro tempo, as jogadas de perigo foram nessa situação, que não chegavam nem sequer a serem finalizadas. Sempre na hora do último passe, na hora de uma tomada de decisão mais inteligente, pecavam tanto o Ferroviário como o time do Guarani e visitavam muito pouco o seu campo de ataque. Tanto que no intervalo da transmissão eu falava, precisa que o meio-campo acorde. No caso do Ferroviário, o Wellington Rato, o Kaique, que é o artilheiro do time, com 3 gols marcados. E no caso do Guarani, toda a galerinha da linha de frente, principalmente a gente falando do quarteto. Esquerdinha, Patuta, Siloé e Ciel. Esses caras fazem a diferença, vêm fazendo um bom campeonato de um modo geral, mas não vinham aparecendo na primeira etapa. Só que aí, ó, como a gente pode ver pelos lances, o Ferroviário parece que voltou querendo mais para o segundo tempo, né? A gente ainda está vendo aí lances da primeira etapa, quando o Wellington Rato, nessa situação, tentou simular um pênalti de forma totalmente equivocada. Aí um lance que gerou uma confusão grande. Amaral? Porque foi uma chegada em cima do Patuta, que ele ficou pelo menos ali uns 4 minutos caído. Amarelo para 2 jogadores. William Machado e o... Agora me falhou a memória, o zagueiro camisa 3 do time do Guarani, que levou cartão e depois ainda saiu barato em 2 situações que o árbitro não o amarelou e ele poderia ter sido expulso. Pois é, o primeiro tempo foi uma situação. No segundo tempo o Ferroviário engoliu, né? Exatamente. Engoliu o Guarani, porque aqui foi essa queda de produção. Foi a mudança de chave, né, que eu falava, porque o meio-campo funcionou num lance logo no início da segunda etapa, quando o Kaique
encontra o Eric, que é um jogador que luta por espaço, virou titular há 2 rodadas com o Anderson Batatais, no lugar do Léo Bahia, que inclusive me gerou estranheza, porque dos 2 atacantes do Ferroviário, o Léo Bahia e o Fauber Frank, se fosse para tirar um, eu tiraria o Fauber Frank, que ele aparece muito pouco nos jogos. E aí o Batatais acabou sacando o Léo Bahia, que foi inclusive o autor do gol da vitória contra o Barbalha, que acabou dando o título para o Guarani de Sobral, e com isso deu a chance de titular para o Eric. E o Eric fez esse gol e um golaço, que daqui a pouco a gente vê, porque o Eric recebe uma bola do Kaique, esse lance já estava em condição de impedimento, ele recebe uma bola do Kaique e aí manda uma pancada de perna esquerda sem chance para o gol do Mauro, fazendo 1-0 para o time do Ferroviário. E o Guarani sentiu. O técnico Washington Luiz fez 3 alterações ofensivas, colocando 3 homens de frente, mas no papel isso parecia levar o time à frente, mas dentro de campo não deu resultado. E o Ferroviário ele foi merecedor dessa vitória por conta de tudo isso que fez nessa segunda etapa, dominando o jogo nas ações. Ciel perdeu esse gol incrível que a gente está vendo aí, mas já estava em condição de impedimento para salvar o Ciel, né? Porque o Ciel não perde um gol desse, não à toa, é o artilheiro do campeonato com 6 gols marcados. E aí o lance do gol. Esse aí é o lance do gol. Perna esquerda, uma patada, né, como se diz. O Eric acertou muito bem. Aliás, louve-se também o lançamento do Kaique. Exatamente. O trabalho que ele fez foi um trabalho perfeito. Se viu na medida, você olha aí, e o tiro certeiro do atacante do Ferro. Olha a bola enfiada, né? Kaique com muita precisão. Dá e o de Eric 3 acerta. dedos, de primeira. Exatamente. No meio da defesa, quebrou a marcação e o Eric de esquerda mandou esse balaço aí, realmente não dava para o goleiro Mauro. Agora, depois desse gol, Daniel, eu observei que o Ferroviário teve um crescimento de produção, criou as melhores situações para ampliar o placar, inclusive numa delas, o Tito que entrou, ele chutou e a bola bateu no Rato que tirou o gol, né? O próprio jogador do Ferroviário. E eles não conseguiram ampliar, fazendo com que o time do Guarani, embora desarrumado, ainda tivesse uma última chance no último lance, com muito perigo, quase chegando ao empate. E esse lance que acabou de passar com o Dudu Itapajé, que havia acabado de entrar no lugar do Esquerdinha, que foi uma peça sumida na criação do Guarani, e o Washington Luiz tentando acordar esse meio-campo, colocou o Dudu Itapajé, que só apareceu naquele lance. Primeiro toque na bola dele, na marca do pênalti, ele isolou e acabou que depois ficou desconecto da partida. E aí a gente vai vendo as oportunidades que teve a situação do Tito, que você pontuou bem, mas foi um lance isolado. O Ferroviário manteve o controle da partida, sofria pouco, chegava com condição de tentar ampliar, mas sempre faltava aquele último passe, que deu certo no lance do gol e faltou no decorrer do jogo. Pois é, então essa vitória do Ferroviário é importante, que aí para o Guarani perdendo a invencibilidade, eu vi a entrevista depois do partido, o jogador admitindo, né? Um dia tinha que acontecer, isso é muito normal no campeonato, não traz maiores afetações, não é isso? Por mais que ninguém goste de perder, dá para dizer que veio na hora certa, né? Porque o ruim é você perder a invencibilidade na hora de um jogo de decisão, na hora do mata-mata, enquanto um jogo como esse, o que pode prejudicar o Guarani é colocação em tabela, né? Porque Ceará e Fortaleza, obviamente, chegam bem à frente para líder e vice-líder, e aí que se matem entre si. Agora o Ferroviário briga com o próprio Guarani, quem é o terceiro e quem é o quarto, que eu acredito que vão ficar entre essas 4 equipes a disputa das semifinais. E aí você perde para um adversário direto, né? Pois bem, então agora depois dessa rodada que você está vendo aí, a conclusão, o time do Ferroviário ganhando 1-0 na partida importante do Guarani, próxima rodada, aliás, próxima rodada não, perdão, complemento de rodada. Esses 2 jogos nós mostramos Barbalha ganhou do Caucaia, foi o primeiro jogo da rodada. Segundo jogo da rodada, esse jogo que você está vendo aí, a vitória do Ferroviário diante do Guarani de Sobral. E vamos ter no meio de semana aí sim a complementação. Nós vamos ter Fortaleza e Atlético na quinta-feira, 8 horas da noite, no Estádio Castelão, Fortaleza e Atlético. E Ceará e Pacajus, no Estádio Presidente Vargas, 21 horas e 30 minutos, complementando a rodada para fechar essa daí. Na quarta-feira, o Fortaleza tem um duelo difícil contra o Atlético. Às 8, logo depois, 9h30, o time do Ceará recebe, quer dizer, o Pacajus recebe o Ceará, o mando é do time do Pacajus. Tá certo, meu querido Daniel Rocha, um intervalozinho rápido, daqui a pouco a gente volta trazendo a classificação e também tudo sobre Ceará e Fortaleza, 1-1, o clássico no Estádio Castelão.
Estamos de volta com o Jogo Certo. Mostramos aí as partidas, né, do Campeonato Cearense neste final de semana, mas nós não colocamos a classificação e o torcedor tem interesse de saber como é essa história de classificação, como é que ficou depois do resultado de sábado e de hoje, domingo. Então, o Ferroviário é o novo líder, torcida brasileira. Novo líder, o Ferrão, hein, Daniel? Olha aí, está nascendo o novo líder, né? 4 pontos, um do empate com o Ceará e agora... Aliás, quase que ganha aquela partida, né? Isso, né? Já quase nos acréscimos levou o gol de empate do Samuel Xavier. Mas o Anderson Batatais tem tido uma importância muito grande nessa recuperação do Ferroviário. Demais, inclusive, só levou um gol, né? Desde que o Batatais assumiu, o único gol sofrido foi esse para o Ceará e já na reta final, né? Quase que consegue passar impune. O Ferroviário está muito bem defensivamente e o ataque funcionando também, né? O ataque funcionando. Então vamos lá. Ferroviário 4 pontos, é o líder da competição, 4 pontos, mas tem 2 jogos. É bom que se frise aí, o número de jogos é importante. Vem o Pacajus, tem 3 pontos, 1 jogo. Fortaleza 3 pontos, 1 jogo também. Barbalha 3, mas aí já tem 2 jogos, o time do Barbalha tem 3 pontos. Guarani de Sobral, 3 pontos mais 2 jogos. Ceará Sporting Clube tem 1 ponto, mas tem também um jogo só. Jogo a menos. Não é verdade? O Atlético não tem ponto nenhum e o Caucaia também não tem ponto nenhum. 2 jogos o Caucaia e 1 jogo o Atlético. A data da sua classificação, Daniel? Pois é muito cedo ainda para a gente dizer como é que deve terminar. O fato é que Ceará e Fortaleza, mesmo não estando agora em primeiro e em segundo, e como eu falei, aí eles vão se degladiar para ver quem vai ficar com essa vaga logo na frente, né? O que vai fazer a diferença, cada jogo é muito importante. Por quê? Porque a gente já está acostumado há alguns anos, né? Quando chega nas decisões, semifinal e final, além do mando de campo, a vantagem de 2 resultados iguais para a equipe melhor classificada. Então é importante cada jogo você tá somando ponto, né? O Ceará pega agora o Pacajus, né? Pacajus que é estreante na primeira divisão, assim como o Caucaia. A gente tem esses 2 debutantes na Série A do nosso estadual. E interessante que os 2 permanecem, né? Os rebaixados foram Horizonte e Floresta, realmente destoaram ainda mais negativamente de um nível não tão interessante de futebol, tecnicamente falando, que a gente tem até aqui no estadual. Mas o Pacajus vem mostrando força sob o comando do Júnior Cearense, uma equipe que a gente sabe não tem muito recurso, nem nome, como eu falo, primeira vez agora na primeira divisão, mas que vem fazendo um papel louvável, né? E que se o Ceará não entrar ligado, pode acabar surpreendendo negativamente. Nossos cumprimentos aí, o município que é aqui vizinho, né? Região Coladinho. metropolitana de Fortaleza, querida cidade de Pacajus. Ontem, meus amigos, o Ceará Sporting Clube Fortaleza, ele é um clássico do nosso futebol. 1-1 no Estádio Castelão, muitas reclamações com relação à arbitragem, erros de arbitragem, de lado a lado. Mas você gostou da produção das 2 equipes, Daniel? Olha, a gente sempre espera uma qualidade técnica mais interessante com o que os 2 times têm, né? Se eu falo que posso estar sendo muito otimista, mas eu quero sempre qualidade de jogo. Por mais que no Campeonato Cearense, com a maioria das equipes, seja difícil. Mas no caso aí, Ceará e Fortaleza se enfrentaram por outra competição, além do mais, né? E um jogo que teve muita entrega. No momento que a gente vê o gol do Klaus, que abriu o placar, entrega não faltou. Disposição, você gostou do Klaus? Garra. Já que ele fez o Klaus, gol? O Klaus já fez o seu 2º jogo como titular e vem fazendo bem o seu papel nessa brecha deixada pelo Thiago Panhussá, que no primeiro momento de temporada veio para ser a dupla de zaga lá do Luiz Otávio. Teve uma fratura no crânio e o Klaus vem dando conta. Nesse lance, muita reclamação por um possível cartão vermelho para o Klaus, quando o Oswaldo entraria sozinho, o árbitro acabou dando amarelo. A gente teve também boas participações do Mariano Vasquez pelo lado do tricolor, que me parece que vai assumir essa posição de titular, pelo menos no primeiro momento de temporada. Sobis mandou essa bola na trave, né? O Sobis mandou a cabeçada na trave logo no início da 2ª etapa. E aí, cruzamento dele, do Vasquez, para essa bicicleta, que plasticamente um golaço. Mas eu já vi por alguns ângulos, eu acredito que dava para o Fernando Praz fazer essa defesa, visto a velocidade que a bola foi, não foi com tanta potência. Mas uma baita. Mas é difícil, é difícil porque além disso ela toca, né? Ela ficou na trave ainda, né? É. Não estou dizendo no chão mesmo, ela dá aquela Isso, ela quica no chão. No ângulo de trás, eu não sei se eu tive a impressão até de que o Fernando Praz errou o time da bola. E aí quase a virada.
com o Ederson, que havia entrado no segundo tempo, um jogador que já está treinando aí há muito tempo e tentando dar continuidade. Aí outro lance, você estava me perguntando mais cedo na redação. E aí, Tom, foi pênalti? Rapaz, eu não sei mais o que é pênalti no futebol brasileiro. Aliás, no futebol mundial, eu não sei o que é pênalti. Se você me perguntar, eu não sei. Porque, por exemplo, nesse lance aí, eu vi tantas explicações de árbitros e ex-árbitros, alguns considerando pênalti, outros considerando que não houve pênalti, por causa da questão da distância do braço, que eu digo, daqui a pouco a regra vai ficar de lado e vão entrar as resoluções. Por quê? Eu sou um homem de muitas janelas no futebol. Algumas, né? Não é? De 65 para cá como profissional. Então, a marcação do pênalti era quando você tinha intenção. Isso perdurou durante muito tempo. Depois foram mudando. Hoje, com VAR, sem VAR, você tem visto horrores nessa questão de pênalti. Ontem mesmo eu vi, com relação a esse lance aí, árbitros famosos do Brasil se pronunciando, alguns dizendo que sim, outros dizendo que não. Como é que resta? Fica para a interpretação de cada um. Então é difícil você entender uma situação dessa, muito difícil, né? É muito difícil, na regra do futebol, de um modo geral, a gente ter condição de bater o martelo e dizer isso aqui é, isso aqui não é. Precisa ser aquele lance que não gera nem discussão, né? Eu estava com o Wilton Bezerra e ele estava dizendo, olha, a princípio se divulgou recentemente que, rapaz, para acabar com essa história, bola bateu na mão dentro da área, é pênalti. Já não é assim. Não é assim. Mas, a princípio, muita gente imaginou, bateu, não interessa, bateu na mão, pênalti, não interessa como. Não é assim. Tem, naturalmente, os detalhes, não é? E você não agrada a todo mundo, porque se bate na mão, é pênalti e acabou-se a conversa, acabava com discussão. Era um ponto a menos que se debateria. Mas, por outro lado, poderiam haver muitas injustiças e jogos decididos com mãos que visivelmente não houve a intenção e que nem mudaria a trajetória da bola tanto assim. Então, infelizmente, a gente acaba que fica refém eternamente da interpretação humana, que está sujeita a erro também. Pode só o árbitro interpretar uma coisa que quase todo mundo concorda que não seria. Nesse caso, eu vejo como pênalti, porque a bola iria na direção do gol e não teria necessidade do Quinteiro estar com aquele braço ali um pouco aberto. Muitos jogadores tomam a precaução de já botar propriamente os braços para trás, até na hora de dar um combate no adversário, para evitar isso. O Quinteiro não teve esse cuidado e aí cabe a interpretação do árbitro, que nesse caso foi de pênalti. Então não dá nem para julgar de que o árbitro errou ou que parabéns pela marcação, porque foi um pênalti claro. Agora, a situação de regra, quando é no ataque, quando o time que está atacando pega na mão, aí realmente não tem interpretação. A regra atual, quando o time está atacando e bate na mão do jogador, aí não tem conversa, não tem choro nem vela, como já diria o outro, é falta, tá parado o lance. Agora, quando é no setor de defesa, aí a gente vai continuar preso à interpretação. Presa à interpretação e a situação difícil, extremamente difícil, porque cada um interpreta a sua maneira, não tira absolutamente a condição. Olha, com relação às produções, que destaque você faria no time do Fortaleza? Fortaleza, eu gosto muito da movimentação que o Mariano Vasquez vem executando. Ele tem se transformado num cara multifunção dentro de campo. Contra o Caucaia, ele jogou em 3 posições diferentes. E agora, nesse jogo de ontem, ele foi titular, o que era uma dúvida, se viria com o Marlon ou viria com o próprio Mariano. E o Mariano foi titular e deu assistência para o gol do Oswaldo. Você vê a cobrança de pênalti? Do Vina. Vina tinha entrado no decorrer da partida e no Ceará, desde o ano passado, o pênalti tem sido um calcanhar de Aquiles, né? Você não tem encontrado um batedor exímio, aquele cara que você fica tranquilo que ele vai mandar a bola para dentro. E dessa vez foi o Vina. Provavelmente ele não é o batedor, até porque ele não era nem especulado como titular na pré-temporada. Ele foi titular na estreia contra o Frei Paulistano porque o Matheus Gonçalves ainda não tinha sua papelada resolvida, visto que era uma transferência internacional. No jogo contra a equipe do Fortaleza, acabou ficando no banco e aí o cara entra alguns minutos antes e bate o pênalti dessa forma que Felipe Alves, a gente não tira o mérito do goleiro, mas foi a meia altura, não foi tão no canto, todo pênalti que o goleiro sonha, né? Daniel, para fazer um apanhado geral,
Havia uma insatisfação da torcida do Ceará muito grande com relação à produção do Ceará. Inclusive, se dizia que se o Ceará perdesse esse jogo, o Argel Fux perderia o emprego também. Com relação ao Fortaleza, não. Fortaleza, a torcida, a despeito daquele jogo que foi difícil lá, uma vitória no finalzinho, apertada, contra o Caucaia, 1-0. O time produziu, o time se organizou e criou muitas situações. Então, era mais confortável a situação do Rogério Ceni, bem mais, claro, enquanto a do treinador Argel Fux era uma situação um pouquinho mais complicada, não é? Eu pergunto agora a vocês, olhando cada caso. Fortaleza, dentro do que apresentou no Clássico e nessas partidas, inclusive, valendo o jogo também por outra competição. Tem dado um limite àquilo que a torcida espera ou pode ir um pouquinho mais? Pode mais, só que tudo está dentro do script, eu acredito, pelo lado do Fortaleza. Por quê? Porque a paciência está bem maior com o trabalho do treinador, bem quisto por unanimidade na sua torcida, até pelas conquistas que já teve. O torcedor ficou na bronca com relação à contratação que acabou que veio a conta-gotas, como gosta de falar lá na Verdinha o Ivan Bezerra, que acompanha de pertinho o Fortaleza. Então, o torcedor fica chateado por não ver grandes nomes reforçando a equipe. Por outro lado, houve a manutenção de peças importantes, como o próprio Rogério. Mas a produção está no nível Série A? Romarinho. Deve chegou. Ainda né? não. Ainda não está no nível de Série A, mas dificilmente estão. Você vê o próprio Flamengo, campeão de tudo, está jogando ainda com seu sub-23, digamos assim, no campeonato estadual. Os principais nomes nem estrearam. Times como o Vasco, praticamente eliminado da Taça Guanabara. Lá no Sul, você também não vê voando o Grêmio Internacional. Em todos os eixos, né? Já estavam querendo a cabeça do técnico venezuelano lá do Dudamel no Atlético Mineiro, com um empate no meio de semana. Todos os times estão ainda no início ali, mas dá sim para se esperar mais. Agora vamos ao Ceará Sporting Clube. Com essa apresentação, esse empate com Fortaleza, a Argel respira um pouco mais. E a torcida pode entender que o time agora ganha um novo ritmo, sai daquela situação inicial de desconforto e pode pensar com o Charles, que jogou muita bola ontem, diga-se de passagem. Para mim até, talvez, o melhor jogador em campo. Sem dúvida nenhuma, para mim foi o melhor homem em campo. Desarmando, chegando bem ao ataque. O Praz fez grandes defesas. Praz, apesar da situação do gol, que para mim era uma bola defensável, o Praz foi muito bem no jogo, evitou o pior. Né? Pegou muito, pegou demais, pegou. Então vamos lá, o Klaus, você já falou, não é? O Klaus a gente já pontuou. O William Oliveira, que entrou como titular no lugar do Fabinho, que foi o que permitiu com que o Charles pudesse jogar mais adiantado e ter um pouco mais de liberdade e não ficar tão preso à marcação como ele vinha ficando. E o Charles tem uma condição, pelo que apresentou no Sport, na Série B do ano passado, de ser um cara crucial nesse meio campo que ele não vinha sendo. E o Sobis? O Sobis tem jogado muito bem. Ele foi titular no Clássico, mas vinha entrando bem. Já contra o Frei Paulistano entrou poucas oportunidades para ele, mas demonstrando muita vontade. Na rodada passada, contra o Ferroviário, dedicou-se ao máximo. Foi dele a participação direta para o gol do Samuel Xavier, quando ele disputa uma bola com a cabeça. E o Samuel frisou muito bem uma situação de que, numa bola em que muitos jogadores não botam nem o pé, o Sobis foi lá e meteu a cabeça nela, para demonstrar a entrega do jogador. Né? Bom, vamos ver aqui a classificação, como é que ficou. Depois aí nesta competição, a Copa do Nordeste, River, no grupo A, lidera 4 pontos, Bahia tem 4 pontos, é o segundo, Sport tem 4 também, são os 3 lá, CRB tem 3 pontos, 4 primeiros colocados. Fortaleza tem 2, Botafogo 2, Frei Paulistano tem 1 e o ABC do Rio Grande do Norte nenhum. Essa é a chave A. No grupo B, vamos ver como é que ficou. Náutico tem 4, Confiança de Sergipe 4 também, é o segundo colocado. Imperatriz é o terceiro, Imperatriz lá do Maranhão, 3 pontos. Ceará, quarto colocado, 2 pontos. Vitória é o quinto, 2 pontos. América do Rio Grande do Norte tem 1, Santa Cruz 1. CSA de Alagoas não pontuou ainda. Para que o Fortaleza é o quinto, o Ceará Sporting Clube, Alvinegro de Porangabuçu é o quarto, em chaves divididas. Normalmente eles estão cada um sempre de um lado diferente da chave e nesse regulamento que você enfrenta os times do outro grupo, né? Então, com isso, a gente fica na expectativa que os dois avancem. Daniel Rocha, muito obrigado pela sua participação aqui no sempre uma Jogo honra, Certo. Muito obrigado, meu querido telespectador. Domingo que vem, 11 horas da noite, aqui, fazendo um apanhado geral do futebol do final de semana. Boa noite, um abraço.